Olá, assinante do Band News. O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de galpões logísticos e industriais. E o nosso entrevistado para debater sobre este tema, Gilson Chiles, sócio e presidente da Fullwood. Analisando a história dos grandes centros de produção, que por uma questão de viabilidade e de desenvolvimento, tiveram que se afastar dos centros urbanos, permitindo assim, por fim, o desenvolvimento dos grandes centros logísticos, dos condomínios de galpões. Eu vou chamar a reportagem Contextualiza essa história, Gilson, para que a gente possa discutir a respeito. Na década de 1990, polos industriais e centros de produção começaram a se deslocar para longe dos centros urbanos, muitas vezes distantes de terminais de escoamento e embarque da produção, como aeroportos, portos e terminais intermodais. Surgiu assim a necessidade de implantar locais de recebimento e processamento de mercadorias. E junto à profissionalização e expansão da logística no Brasil, foram criados os condomínios logísticos para proporcionar ganhos de escala para operadores logísticos, transportadoras, indústrias e varejistas, atendendo suas necessidades de armazenagem e distribuição. Gilson, entendendo um pouco mais da história, como vem se dando o desenvolvimento desta indústria, uma indústria tão importante, atrelada diretamente ao custo logístico do país, quais são as soluções de valores que os inquilinos buscam na hora de alugar um galpão? E não menos importante, Gilson, qual é o retorno que o investidor busca quando resolve aportar o seu capital na viabilidade de um condomínio? Muito bem. Então vamos separar a resposta em duas. Uma do lado do operador e a outra do lado do investidor. Vamos começar pelo lado do operador. O operador ele busca uma eficiência técnica operacional. O que ele procura explorar quando ele analisa esse aspecto? Primeira coisa, ele procura um pé direito mais alto. Então, se antigamente a gente tinha um pé direito de 6 metros, 10 metros, hoje a gente tem uma eficiência tecnológica por parte das empilhadeiras que a gente consegue armazenar 12 metros. A simples diferença de 10 para 12 metros implica num aumento de cubagem de 33% de aumento de capacidade de cubagem. Nada. Em segundo lugar, ele busca um conforto térmico. Ou seja, um galpão não pode ficar funcionando como se fosse uma sauna. Ele tem que ter uma temperatura constante, 20, 21 graus no máximo, para todo mundo poder operar com conforto. Além disso, você precisa ter um distanciamento entre colunas que permita a maior possibilidade de instalação de porta-pallets ou de máquinas possíveis. O teu piso, ele precisa ser um piso nivelado a laser. Isso a gente está falando dentro da parte interna, dentro da casca. Mas, por outro lado, a gente também tem a entrada e a saída de materiais. Uma doca a cada 500, 600 metros quadrados também é recomendável. Então, com isso, você mantém o fluxo de entrada e saída de materiais numa condição constante. Gilson, podemos complementar todas essas soluções, todos esses valores implementados ao também custo de compartilhamento, ou seja, num condomínio de galpões, as empresas racham o custo de segurança, elas compartilham a eficiência, a gestão de serviços, trazendo isso para o retorno financeiro dos investimentos? Sem dúvida. Primeiro a gente estava abordando na questão anterior a questão operacional. A segunda é a questão de compartilhamento dos custos. Com relação ao compartilhamento dos custos, quanto mais você conseguir compartimentar, melhor. Por exemplo, um pátio de operação, porque às vezes não é necessário que uma única empresa use pelo trânsito e pelo tráfego o tempo inteiro o pátio dela. Gilson, e por parte dos investidores? Aquelas pessoas que investem, por exemplo, na Fullwood, ajudando a viabilidade do capital para o desenvolvimento de um galpão ou de um condomínio de galpões. Qual é a perspectiva de retorno que essas pessoas esperam? Normalmente, a gente tem que dividir esse requisito em dois. Os grandes investidores e outros médios investidores. Os médios investidores procuram sempre o melhor possível, que é alguma coisa em torno de 13% ao ano. Os grandes investidores se contentam com um pouco menos. Por quê? Porque eles olham áreas maiores, de maior longo prazo, de maior resultado, de melhor longevidade. Na média, entre um e outro, hoje eu diria para você que esse retorno seria entre 12% e 14% ao ano. Muito obrigado. Conosco, o Gilson Chiles, sócio e fundador da Fullwood, uma incorporadora de condomínios de galpões logísticos e industriais.
E este é o tema da semana na coluna Giro Business.